paz, igreja. É difícil estar aqui. Mas amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. No capítulo 4, versículo 11. Amém? E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Vamos orar? Senhor, eu quero te entregar este culto, Pai. Consagrar a mente de cada pessoa que está aqui, Senhor. Que todas as distrações, Senhor, sejam repreendidas e canceladas no Teu santo nome, Pai. Que Tu venhas me usar para pregar aquilo que está em Teu coração, Senhor. E que não saia nada da minha boca se não for da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, que o nosso coração tenha terra boa, Senhor. Que nós possamos reter essa palavra, Senhor, e frutificar, Pai. Em nome de Jesus, usa cada um que está aqui, Senhor, para a Tua obra, Pai. Em nome de Jesus, eu Te louvo e eu Te agradeço, Senhor, porque Tu és maravilhoso e mesmo nós não merecendo, a Tua misericórdia se renova, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Então, para começar, Jesus ele pregava por parábolas, né? Como a gente leu aqui, ele usava parábolas para pregar para o povo. Mas por que ele usava parábolas? Porque, assim, o reino dos céus é uma sabedoria tão mais elevada do que a nossa, que Jesus tinha que dar um jeito de trazer para a nossa realidade. Jesus tinha que trazer o reino de uma forma desenhada, para o povo poder entender o que ele estava falando. E quando esse versículo que a gente falou aqui, ele estava falando para aqueles que já criam no Senhor, que já tinham mais ou menos um caminho andado, que eles já podiam entender sem as parábolas, mas o povo ainda não compreendia, o povo não conseguia entender o reino naquela época, porque estava distante do reino. O primeiro ponto é que nunca será suficiente. O que nunca será suficiente? Vamos abrir em João. Capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Vamos parar por aí. Nicodemos, ele era mestre também. Naquela época, ele era um príncipe. Então, ele não era qualquer judeu, não era qualquer pessoa que simplesmente estudava a palavra. Não, ele era tido como povo por mestre, por príncipe, alguém que não era normal, vamos dizer. É alguém que tinha um cargo maior dentro do povo. E ele chegou para Jesus, vamos ver, ele falou bonito, ele falou com sabedoria. Ele falou: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele falou bonito, não falou? Ele falou com sabedoria? Só que aí, olha só o que Jesus respondeu para ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos respondeu: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O que Jesus fez? Jesus mostrou para ele que a sabedoria do reino é muito maior do que ele achava que ele tinha. Jesus quebrou as pernas dele ali. Como assim? Como assim? Eu vou nascer de novo? Do ventre da minha mãe? Meu Deus, eu já sou grande? Só que Nicodemos não entendia o reino ainda. Ele não entendia o que ele estava perguntando para Jesus. Continuando. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, vamos pensar assim, se a gente não tem o Espírito Santo, se a gente é uma pessoa do mundo, e alguém fala para nós que o que é nascido da carne é carne, o que a gente vai pensar? Eu nasci da minha mãe, a minha mãe tem carne, eu tenho carne também. Só que aquele que já entende o reino, aquele que já tem o Espírito Santo, sabe que é outra coisa que está falando aqui. Sabe que não é carne só física. Sabe? Por quê? Porque tem a revelação através do Espírito. Continuando. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Jesus chegou onde ele queria chegar, que era fazer Nicodemos perceber que ele não entendia nada do reino, que ele não entendia nada do que Jesus estava trazendo para a terra naquele momento, que é o reino dos céus, aproximando o reino de nós. Nicodemos não entendia nada. E ele se achava mestre. Continuando. Na verdade, te digo que nós não dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Irmãos, isso acontece muito com a gente. De não crer no sobrenatural de Deus, de não crer que Deus pode fazer na minha vida e que Deus pode fazer na tua vida. Só para testemunhar rapidinho, no final de semana eu estava muito doente, eu estava ruim, muito ruim. E o Lipe falou: eu vou pedir para a igreja orar por ti. Aí eu pensei: tá, glória a Deus. Vocês oraram no domingo à noite, antes de dormir eu era outra pessoa. Eu já não sentia mais dor, eu já não estava mais cansada, não tinha mais nada. E isso é pela oração da igreja, pela fé da igreja, porque pela minha não foi. Foi pela oração de vocês. Então falta muito ainda, não só meu, mas eu creio que de todo mundo, crer mais no sobrenatural de Deus. Crer no reino do Senhor, naquilo que Ele tem para nós. Enquanto a gente usar a nossa sabedoria, a sabedoria humana, que a sabedoria humana não existe sobrenatural. A sabedoria humana não crê que Deus pode curar. A gente crê pelo Espírito Santo que Deus cura. Porque por nós, pelo nosso corpo, a nossa carne, isso não existe, isso é impossível. Continuando. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 1. Amém? 2, 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria,
Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aqui Paulo estava falando de quando ele ia pregar. Paulo ele era um homem muito culto. Antes de se converter, ele tinha estudado muito, ele falava línguas, ele era um homem de cultura, ele conhecia muitas coisas. Só que para pregar, ele se desfazia de toda essa sabedoria que ele tinha. Por quê? O que ele queria? Ele queria que o poder de Deus pregasse naquela hora. Como assim o poder de Deus? Quando você vai pregar para alguém que a pessoa não conhece o Evangelho, você não tem que orar para a pessoa entender o que você está falando. Você tem que orar para que o Espírito Santo toque naquela pessoa. Porque como é que você vai explicar o que eu disse agora? Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito? Uma pessoa com a sabedoria humana jamais vai entender isso. Se o Espírito Santo não entrar na pessoa naquele momento, não tocar no coração dela e revelar aquilo que você está pregando pelo poder de Deus, a pessoa não vai entender nada. Vai achar que a gente é meio maluco. E, infelizmente, pela palavra, a gente sabe que a gente vai pregar um monte, mas vão ser poucos os que vão ouvir, que vão crer e se converter. Tem os que ouvem, que se alegram e depois caem. Os que ouvem e depois a palavra já foi roubada, que nem na parábola do semeador. E são apenas 25% daqueles que vão ouvir, vão guardar a palavra e vão frutificar. E depende de nós, que já conhecemos, de nós que não precisamos mais de parábolas e que não vamos usar a sabedoria humana e até essas pessoas e pregar com o poder de Deus, que Ele dá através do Espírito Santo. Amém? O segundo ponto é totalidade do Evangelho. A gente já vai entender isso. Marcos, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 17. Amém? E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Ponto. Se a gente perceber nesse versículo, o 19, não tem um mandamento aqui, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Jesus fala para ele mais na frente assim, falta-te uma coisa, versículo 21. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me.
Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ou seja, ele não amava Jesus sobre todas as coisas. Ele não amava Deus sobre todas as coisas. Ele guardava os mandamentos, mas faltava uma coisa para ele, que era amar Jesus, amar Cristo sobre tudo. E Jesus, ele cobra isso de nós. Não só amar ele sobre todas as coisas, mas viver a palavra como um todo. Ele guardava a palavra, ele vivia a palavra, mas não vivia tudo. Faltava uma coisa para ele. Uma única coisa faltava para ele. E qual foi o fim dele? Somente uma coisa. Ele guardava 50 coisas, vamos supor, né? Mas por uma que faltou, talvez ele tenha perdido a salvação dele. Por uma única coisa, gente. Por isso que é extremamente guardar tudo que tem na palavra, viver tudo que tem na palavra. Não pegar versículo isolado, não pegar versículo sem contexto. Porque isso é tão complicado. É assim que nascem as heresias, as seitas, porque não interpreta o versículo como tem que interpretar e vive uma coisa que não está na palavra. Continuando. Um exemplo tremendo disso é Saul, o rei Saul. Vamos abrir lá em 1 Samuel. Versículo 15, quer dizer, capítulo 15. Versículo 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Depois no versículo 7. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu o fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e aos da segunda ordem, e aos cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Agora, versículo 17. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes te lançasse ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Depois, mais na frente, no versículo 22. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Parando por aí. A Bíblia é a palavra do Senhor. Tudo que está na Bíblia é a palavra do Senhor. O que o Senhor falou para Saul também era a palavra dele. Só que Saul, ele obedeceu mais ou menos. Ele obedeceu um pouquinho e um pouquinho não. E o que o Senhor fez? O Senhor ficou irado. Jesus, que também é Deus, ele tirou Saul como rei. Ah, mas não foi um pecado. Para Deus foi um pecado. E um bom pecado, um grande. A desobediência para Deus é terrível, gente. É terrível. Se eu mentir, se eu roubar, eu vou ter consequência. Se eu desobedecer, eu vou ter o triplo de consequência. Deus odeia, porque foi o pecado de Satanás.
Ele se rebelou, ele desobedeceu a Deus. Ele quis ser adorado em vez de adorar a Deus. Foi o pecado dele. Foi ali que começou toda a história da humanidade de pecado. É óbvio que Deus vai odiar isso demais, demais. Ou seja, é importante demais a gente obedecer a Bíblia na sua totalidade. Não em versículos isolados, não naquilo que nos agrada. A palavra é clara, Jesus é claro quando fala que seguir Ele é difícil. Tome a sua cruz. A cruz é pesada. Se eu vou tomar a minha cruz e seguir Jesus, eu já tenho que abandonar tudo o que me agrada. Eu já tenho que deixar a minha casa, eu já tenho que deixar o meu lar, eu já tenho que deixar muita coisa. Eu tenho que deixar de amar muita coisa. E amar Jesus acima de tudo. Então, como é que eu vou viver ser cristã e obedecer só um pouquinho? E ler só um pouquinho? E obedecer aquilo que me agrada? Eu gosto tanto de vir na igreja louvar o Senhor. Gosto, eu amo. Daí Deus pede para mim pregar no ônibus. Chega no ônibus, eu não prego. Ninguém está me vendo. Não, pode não ter ninguém na igreja, mas quem tem que ver está vendo, que é Deus. É muito difícil, gente, é muito difícil não desobedecer a Deus, porque é nas pequenas coisas que a gente prova a nossa fidelidade. Ele foi lá, Saul foi lá e ele destruiu quase tudo. Destruiu o povo, até as crianças de colo ele matou. Foi deixar as ovelhas. Foi deixar o rei. É uma coisa tão boba, né? Uma coisinha tão pequena já tirou o reinado dele sobre Israel. E assim é conosco. O terceiro ponto é justificando o pecado. Mateus, capítulo 4. Versículo 5. Então, o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, a gente pode usar a palavra da forma que a gente quiser. Como assim? Satanás usou a palavra para tentar Jesus. O que ele não faz com a gente? Se ele tentou Jesus pela palavra, ele não vai tentar eu e você. Por que existe tantas seitas? Para enganar, para persuadir, pegar um versículo isolado, como eu disse anteriormente, e fazer que a gente entenda uma coisa que não é verdade. Quantas pessoas usam da palavra para enganar outras? Se a gente realmente não tiver o Espírito Santo, não estiver buscando, não estiver estudando a palavra, o contexto, tudo, a gente cai. E cai feio. É assim que hoje existem os mormons, existem os testemunhas de Jeová, os adventistas, tudo por quê? Porque não lê a palavra com totalidade. Não vive com totalidade. Quer viver segundo o coração. Se eu tenho uma dúvida no versículo, eu não vou perguntar na internet. Eu vou perguntar para o Espírito Santo. Eu vou perguntar para o meu pastor. Eu não vou na internet procurar alguma coisa explicando aquele versículo, porque eu não sei quem está explicando o versículo. Pode ter sido qualquer um que escreveu aquilo. Não é verdade? 2 Timóteo, capítulo 4.
Versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sobre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A palavra já avisa, né, irmãos, que muita gente vai usar a própria palavra para cobrir a sua multidão de pecados. Vai tentar pegar versículos e cobrir o seu pecado. Como já aconteceu várias vezes de pastores dizer que Deus mandou casar com uma outra mulher e já era casado. Já aconteceu várias vezes. A gente vê gente que cobre o seu pecado com versículos isolados, que não estuda, não compreende. Isso é muito importante, irmãos, que agora eu vou chegar assim no ponto-chave. Nós precisamos evangelizar. Porque o que tem de gente pregando o evangelho que não é o verdadeiro evangelho, chove, gente, chove, tá? É pessoas Eu já tive a oportunidade de ver um mormon pregando no ônibus, eu estava do lado dele. Eu fechei o pau. Eu já falei, eu disse que não era assim, que ele estava enganado, que a Bíblia dele estava toda alterada, e realmente é toda alterada. E, gente, eu senti uma alegria no meu coração. Porque a palavra diz lá em Mateus 24:14, que este evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as nações e então virá o fim. Quem é o evangelho? É Jesus. Eu preciso pregar Jesus para que ele volte. Como está escrito na camisa do intensivo, não somente esperando a volta de Jesus, mas vivendo para que ele venha. Se eu e você não pregar a verdadeira palavra, não pregar aquilo que Jesus quer que a gente pregue, quem vai fazer isso? Quem vai pregar o verdadeiro evangelho? Quem vai pregar Jesus? A gente vai deixar que os mormons tomem o nosso lugar? Que os testemunhos de Jeová tomem o nosso lugar? Por minha culpa e pela culpa da igreja, muitos estão indo para o inferno. Muitos. Porque Deus dá a oportunidade de todos ouvirem e de todos que são crentes pregarem. A palavra fala para a igreja do Senhor, ide pregar o evangelho. Não é ide na Colômbia? Pode ser, mas não quer dizer que todo mundo vai para a Colômbia. Ide no vizinho. Ide no quartinho do lado. Ide no trabalho. Ide. E nós vamos? Nós temos ido? Eu sei que eu preciso ir muito mais, que eu não estou indo o suficiente. E a igreja, como é que está? Todo mundo tem falado do Senhor ou tem guardado o tesouro, que nem diz a parábola? Vai guardar e esconder o talentinho? O que você tem feito, igreja? Você tem pregado ao Jesus que você conhece? Você tem orado pelas outras almas para que o Espírito Santo revele a palavra para elas? Você tem usado a sua sabedoria, a sua oratória, a sua forma de pregar para ganhar as pessoas? Ou está crendo no poder de Deus? O que nós, como igreja, temos feito? Para finalizar, tem um versículo em Hebreus, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes,
Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A palavra de Deus é viva e eficaz. Onde ela for lançada, alguma coisa ela vai fazer. A palavra fala que ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Alguém ela vai parar, alguém ela vai começar a trabalhar. Foi assim com a minha vida. A Vanessa começou devagarinho. Entrava por um ouvido e saía para o outro. Daqui a pouco entrava, ficava, demorava um pouquinho e saía. Depois já não saía mais. E foi assim com a maioria de vocês, igreja. A palavra vai aos pouquinhos. E tu vai começando a entender, até o dia que tu já não vive mais sem ela. Quando diz que a palavra é mais penetrante do que a espada, o que a gente pode extrair disso aqui? A espada, quando penetra em algum lugar, se for penetrar em mim, vai doer. Porque a espada é afiada. A espada corta, sangra, machuca. Ou seja, igreja, quando tu vai pregar para alguém, não pregue Deus te ama. Sim, Deus te ama, mas Deus também é justo. Se você um dia não se converter, não se arrepender, infelizmente você não vai ser salvo. É isso que ela fala, é isso que é a totalidade da palavra. Eu não posso pregar um Deus que é só amor, porque Ele não é só amor. Eu não posso dizer só Jesus te ama, Jesus quer que você more com Ele, vamos orar ao Senhor. Não. Se eu evangelizar alguém dessa forma, a pessoa vai pensar, tá bom, Deus me ama, vou para casa, beleza, passou. Não. A gente tem que pregar o evangelho do arrependimento, que foi o que João Batista pregou. João Batista, ele era brabo, gente. Ele brigava com todo mundo. Arrependei-vos, raça de víboras. Misericórdia, né? Pessoa, gente, gritando na escola, arrependei-vos, raça de víboras. Felizmente, a gente não tem autoridade para isso, né? Mas ele pregava o arrependimento. Ele pregava. E a gente não prega nada. Nem o amor, nem o arrependimento. Então, assim, era isso que eu tinha para trazer. Que é muito importante. A igreja cumpriu o papel dela. Eu sei que eu preciso cumprir mais. Eu não estou sendo uma pessoa que cumpre totalmente o evangelho. Só que ninguém é perfeito, né? Só Jesus. Então, todos nós precisamos evangelizar mais. Precisamos pregar a totalidade da Bíblia. Não somente um Jesus que perdoa. Não somente isso. Pregar a obra que Ele fez por completo. Quando você vai evangelizar alguém, não vai por tua sabedoria. Não vai já pensando no que tu vai falar para a pessoa. Deixa que o Espírito Santo faça. Deixa que o poder de Deus saia de ti e chegue na pessoa. Amém, igreja?